Bom, talvez minha análise contenha algo difícil de acreditar, mas este não será um vídeo de refutação épica ou drama relacionado aos canais VideoQuest ou o da Gabi Xavier. Na verdade, nada relacionado às figuras desses criadores vai ser mencionado aqui, tirando aquilo diretamente relacionado ao tópico desse trabalho. Minha proposta se volta exatamente a criticar a prática de reviews semanais de episódios de anime e capítulos de mangá. E estes são conteúdo primordial dos dois canais. Na minha opinião, existem inerentes limitações a essas formas de conteúdo, a qual terminam por prejudicar a qualidade do produto final apresentado. Primeiro, eu gostaria de ressaltar como a própria prática de separar o objeto da crítica em únicos episódios ou capítulos é extremamente arbitrária. Compare como um filme funciona em termos de unidade, enquanto um episódio de anime ou capítulo de mangá não. Filmes são vendidos para contar histórias com começo, meio e fim, os quais são relativamente independentes de possíveis ligações, conexões ou continuações. Tais são vendidos, criados e comercializados individualmente, não havendo muitas vezes nem ideia da possibilidade de uma sequência no momento do lançamento. Ademais, se uma vier a existir, esta normalmente será publicada num espaço de 2 anos ou mais após o original. Logo, filme é usualmente pensado como conjunto narrativo e entidade separada, tanto no processo de criação quanto na experiência e atitude da audiência em relação à obra. Traduzindo a lógica para animes e mangás, é bem óbvio que o equivalente seria a série ou conjunto de publicações de um mangá como um todo. Episódios, salvo algumas exceções, não são primordialmente pensados como todos narrativos completos, contando histórias ou arcos de personagem. Além disso, sua estrutura e eventos dependem principalmente de sua colocação e importância no contexto da história. Séries e mangás não são escritos ou feitos se baseando na estrutura narrativa ou duração de um único episódio. Se você considerar exemplos de animes adaptados de outras mídias ainda, muitas vezes a divisão, momento de início e fim entre episódios é completamente errática. Logo, nem faz sentido buscar uma coerência ou razão por trás da separação. A existência de blocos e separação de episódios apenas encontra sua razão em termos de como animes realizam propaganda e são veiculados na televisão. A cada obra é atribuída uma duração e horário específico na TV, ou um espaço em uma revista semanal, bissemanal ou mensal de publicação, no caso de mangás. No entanto, esta não é a forma principal pela qual os animes são comercializados, uma vez que estes são vendidos como blocos, contendo temporadas inteiras, nem aqui são vistos, pois usualmente o conteúdo é maratonado como um todo por sua audiência. Assim, não havendo um próprio senso de estrutura ou razão na divisão, não consigo abstrair o raciocínio, onde episódios seriam vistos idealmente em termos de unidade. Tudo isso levanta a pergunta: por que tantas pessoas analisam e criticam episódios separadamente?
Sério, eu realmente gostaria que alguém realizasse o argumento para essa prática, porque eu nunca achei apropriadamente em como essa divisão primordialmente comercial e de marketing realmente deve ditar o objeto e muito do conteúdo de uma análise. Obviamente, a verdadeira resposta para isso se encontra na própria natureza do YouTube e das plataformas digitais, não na prática da crítica ou criação de conteúdo. Sim, o YouTube demanda que você crie vídeos num ritmo absurdamente rápido para crescer um canal, preferencialmente mais que 2 por semana. Endless trash! Não considero que haja nada desonesto nessa prática. Ela é quase uma necessidade se você, como criador, tem qualquer ambição financeira com a plataforma. Mesmo assim, nesse espaço eu vou entrar em diversos problemas que youtubers caem ao se utilizar desse modelo e suas inerentes limitações. Como um caso, vou ter que trazer a Gabi Xavier, pois ela ocupa uma posição especial como prolífica produtora de vídeos, especificamente desse tipo. Em seu conteúdo semanal, Gabi sempre cai naquela que eu considero a pior prática em análises no geral, que é de simplesmente descrever e partir apenas para detalhar o que acontece num dado episódio. Ao mesmo tempo, agrega ou utiliza tais descrições para pouquíssimo em termos de crítica ou para construir uma opinião sobre o material em si. Note que eu não estou retirando o lugar particularmente importante que crítica descritiva ocupa em qualquer análise. Ela pode ser um método importantíssimo para conseguir dar uma noção de diversos aspectos. Por exemplo, o tom, a emoção, certos detalhes. Muitas vezes, a prática de analisar se resume exatamente isso: a encontrar os perfeitos eventos que encapsulam exatamente a ideia que você quer passar. No entanto, a diferença entre isso e um vídeo onde metade do tempo simplesmente se relata o que acontece em um dado episódio é óbvia. As descrições nesse tipo de vídeo não são adicionadas para se examinar algo, exemplificar um ponto ou criar alguma opinião sobre a obra. Ao invés disso, tais se tornam a maior parte do efetivo conteúdo. Durante boa parte do tempo, eu não consigo nem perceber o propósito por trás de muito desse detalhamento de eventos. Eles não são acompanhados nem de um julgamento de valor raso, de certos méritos, como isso foi legal, ou nossa, isso eu curti. Em relação à série de vídeos que eu estou me referindo, os da segunda temporada de One Punch Man, eu não estou exagerando aqui. Estes passam como quase um resumo ou sinopse estupidamente longa que você poderia encontrar na Wiki. Sendo sincero, algo que eu adoraria entender é a filosofia ou razão por trás dessas descrições, para poder apropriadamente julgar o resultado buscado. Reviews usuais são comumente voltadas a consumidores, os quais não viram o anime e querem ter uma noção sobre se a obra é para eles. Nesse contexto, pelo menos faz sentido um maior caráter descritivo para a audiência pegar uma melhor ideia sobre o básico do material.
Contudo, análises de episódios são voltadas primordialmente, eu imagino, a pessoas que já assistiram o anime e sabem o que ocorreu nele e querem saber exatamente a opinião e experiência do criador sobre os eventos. Ou seja, eu apenas enxergo nesses longos relatos e foco em transcrição da história um desperdício enorme de tempo para todo mundo assistindo. O resultado é duplicar a duração de algo que poderia ser um vídeo curto, simples e direto ao ponto, assim como capaz de perfeitamente transmitir a opinião da autora. Com essa prática, a análise, emissão de opinião e reflexão sobre o apresentado se tornam quase secundárias, sendo desprezíveis quaisquer ganhos. Tal fenômeno, para mim, demonstra clara falta do que dizer, ou de constantemente ter algo relevante para falar, uma consequência direta de quando o objeto da análise é curto e incompleto. Nesse ponto, eu irei contrastar a figura e práticas da Gabi Xavier com as do Leonardo Kitsune, do canal VideoQuest, este servindo como expansão do meu ponto. Kitsune evita de forma completa o relatado problema. Apesar de qualquer opinião que você possa ter sobre os argumentos dele, é claro que os meros eventos não são o tópico da discussão. Ao invés disso, o autor utiliza destes principalmente para exemplificar, demonstrar e reforçar os pontos, mensagens e opiniões que quer passar. Assim, executando uma coerente, focada e normalmente bem embasada transmissão de sua opinião e reflexão sobre um episódio de um dado anime. A partir de tal descrição, seria simples pensar que o fato de realizar análises semanais não está prejudicando o processo criativo e vídeos do Kitsune, algo que eu realmente discordo e pretendo demonstrar o porquê. O primeiro problema é óbvio. Ao analisar um episódio de um anime durante sua duração, tal prática te impede de falar ou ter conhecimento do contexto geral da obra. Logo, muito do que você expor em termos de personagens, narrativa ou questões vai estar unicamente se referindo a uma única parte da série. Isso não parece tão importante isoladamente, mas pode levar a severas distorções. Um exemplo claro é como o Kitsune critica o episódio 4 de Promised Neverland por ser basicamente um episódio de exposição e preparação para futuros eventos. Tal análise pode ser válida como uma crítica do episódio em si, no entanto falha em contemporizar e observar sua função e propósito dentro do trabalho. Promised Neverland é um thriller impulsionado principalmente pela tensão e a atividade de ver lentamente os esquemas e estratégias dos personagens se desenrolando e desenvolvendo. Expectativa, o mistério e suspense quanto a muitos dos elementos e informações introduzidas consistem dos pontos principais da série, os quais terminam por definir seu apelo e qualidade. Logo, ao simplesmente avaliar o episódio como um todo, o crítico tem que abstrair sua importância em relação a futuros eventos,
assim como a eficácia do que acaba estabelecendo no contexto do anime. Pois, pela mera natureza de como está publicando, ele está se furtando o conhecimento e capacidade de compreender a situação e todo no qual a exposição e introdução de elementos se colocam. Meu argumento é simples. Mesmo que se considere a usual defesa a reviews de episódios, que tais servem para comentar momentos e eventos específicos, o que o crítico acaba fazendo, paradoxalmente, torna a análise de únicas cenas e elementos localizados bem piores, pois a atitude dificulta sobremaneira a pessoa de obter o melhor conhecimento e capacidade de avaliar e opinar, assim impedindo a ideal situação para localizar e contextualizar momentos em um todo. Por essa razão, sempre me opus à prática de análises semanais. Outra questão bem óbvia, pela natureza do lançamento, é como a maioria do conteúdo acaba sendo especulativa. Eu digo isso não só no sentido de se falar de arcos de personagens ou narrativos e elementos, muitas vezes com base numa suposição de onde tais estão indo e quais vão ser os resultados. Muitas vezes a coisa vira literal mesmo. Se perguntar o que vai acontecer com esse personagem, qual será a revelação e elementos a vir no próximo episódio. Note que eu não sou um fã desse trabalho de realizar teorias, meramente ficar se perguntando o que irá acontecer a seguir num trabalho de ficção. No entanto, até mesmo para mim, é bem clara a diferença entre uma pessoa se perguntando por 2 anos, após Star Wars 7, quem são os pais da Rey, e o Kitsune se perguntando sobre se o Mista ou o Abakio finalmente morreram de verdade após um episódio de Jojo. O primeiro é resultado da própria natureza de como tais filmes foram criados, tiveram como um de seus aspectos principais o mistério de quem diabos seriam os pais da Rey. Assim, o espaço para questionamento e interpretação são intencionais, parte integral dos filmes e de como devem ser avaliados. Isso não poderia ser mais diferente da atitude do Kitsune fazendo o mesmo quanto a Jojo Parte 5. No espaço de um episódio e semana, teremos as respostas e provavelmente descobriremos que as suposições são baseadas em absolutamente nada. Mas, independentemente de quão correta uma pessoa possa estar, quando imaginando o que pode ocorrer a seguir no anime, tais teorias não importam, pois os eventos e circunstâncias às quais se referem não são escritas como mistério ou algo a se especular sobre. Muito menos suas revelações são alguma forma de twist. A natureza e caráter de levantar dúvidas, pensar sobre o que realmente aconteceu ou vai acontecer, unicamente existe por causa da publicação e análise da obra semanalmente. E não tem nada a ver com como o trabalho é escrito ou apresentado. Mal existe algo a se ganhar ou aprender com esses pontos, dada uma semana quando do lançamento do próximo episódio. O melhor e mais severo problema de realizar análises semanais é algo que deixei por último. Este, eu diria que é indiscutível para qualquer pessoa que já escreveu sobre animes regularmente.
É estupidamente difícil achar algo novo e particularmente interessante para dizer sobre um anime every fucking week. Um pequeno exercício mental ajuda a ilustrar meu ponto. Considerem a mencionada quinta temporada de Jojo. Esta tem 37 episódios e na maioria das semanas que o anime saiu, Kitsune fez uma publicação. Agora, atribuam a cada vídeo 10 minutos em média dele falando sobre Jojo Parte 5. Ao se levar essas lógicas às suas últimas consequências, o Kitsune produziu 370 minutos de conteúdo sobre o anime durante diversas semanas. Ou seja, aproximadamente um pouco mais que 6 horas sobre Jojo. Assim, vocês consideram que os resultados da análise, argumentos e opiniões produzidas justificam e fazem valer a pena 6 horas de conteúdo corrido? Eu sinceramente acho que não. E o fato de todas as tentativas nesse estilo produzirem vídeos de duração muito maiores que as necessárias para falar sobre um anime, isso demonstra uma impossibilidade no próprio conceito de reviews semanais. As saídas para o problema de muito tempo, mas muito pouco para comentar, são bem claras quando se maratona os vídeos. Observe que tais frequentemente voltam aos mesmos pontos, analisando lógica ou falta de nas lutas, assim como as habilidades de stands. O ponto de os personagens serem o maior problema da parte 5 é constantemente reiterado. E pior, as conclusões às quais o Kitsune chega são usualmente as mesmas. Ou seja, caindo numa interminável repetição, volta às mesmas ideias e comentários sobre a obra, espalhados em incrivelmente longo e frustrante conteúdo. Talvez seja uma questão pessoal, mas eu considero evidente quando uma pessoa já elaborou todos os seus pontos, aplicou sua lógica, julgamento, opiniões e chegou a completas conclusões sobre o material. Normalmente se esperaria que 1 ou 2 horas seriam o bastante para se elaborar tudo o que você conhece, acha legal, interessante e merecedor de compartilhamento sobre um dado trabalho. No entanto, esse esquema te força a continuar a produzir, fazer um novo vídeo, falar as mesmas coisas, focar em trivialidades ou coisas evidentes. Eu tenho que dizer, isso é uma loucura. A necessidade por conteúdo semanal, qual deve ser rapidamente produzido, gravado, editado e publicado pouco depois do episódio em si. É claro que isso mata a qualidade. Não sei, talvez minha discordância e crítica venham principalmente de uma diferença ideológica. Eu considero o trabalho do crítico, particularmente, a integração de elementos dispares de uma obra. É claro que você está olhando e avaliando coisas muito diferentes. Animação, personagens, música, narrativa. No entanto, é como cada um desses elementos se integram ao todo. Formam uma unidade e teor coesivo. Isso é o que mais importa. A atividade do crítico é exatamente procurar esse todo, tais valores, qualidades e defeitos, para poder transmiti-los a uma audiência. Por isso, minha oposição é quase uma questão de princípios. Mas, ainda assim, considero que há mais por trás da minha exposição. O trabalho de assistir reviews semanais, não como elas foram inicialmente pensadas, mas sim ver sem parar horas de conteúdo, isso é o exercício mais esclarecedor quanto aos possíveis problemas.
Sério? Eu convidaria cada um de vocês a tentar a atividade e formar sua própria opinião sobre se tal é a forma mais concisa de apresentação de ideias ou se constantemente compensa assistir novos vídeos, os quais com certeza sempre vão apresentar pontos novos e são um espaço para frutíferas discussões. Concluindo, queria deixar claro que não escrevi isso com intenção de ataque ou roast a algum dos citados. É inegável, eles poderiam estar criando melhor conteúdo. Eu também, inegavelmente, poderia criar melhor conteúdo, trabalhando nisso nesse exato momento. Minha intenção parte mais de mostrar que são as próprias propostas, métodos de publicação e diálogo em relação aos vídeos, os quais não nos permitem criar trabalhos nas condições ideais ou realmente realizar o melhor. Creio extremamente na capacidade de autoaprimoramento e melhora de cada indivíduo. E tudo o que eu espero que você possa tirar desse ensaio é uma perspectiva nova em relação a como reviews semanais são percebidas e entendidas por uma parcela da audiência, ou alguma dica e ideia útil que pode levar à produção de um vídeo melhor. Enfim, como vocês devem saber, eu não tenho qualquer controle sobre o tipo de vídeo que vai ser criado e assistido pelas pessoas. No entanto, eu realmente acredito que uma melhora do desastroso estado do AniTube brasileiro passa por uma maior discussão sobre que tipo de vídeos estamos produzindo, quais vídeos queremos criar e quais são os resultados alcançados.